hoje aqui no Tanto Quanto Complicado e vamos entrevistar a Isabela Jamal. Ela é advogada, professora universitária e vai ter muitas experiências legais para contar pra gente. Comecei a faculdade em 1996, né? Me formei em 2001, certo? Fiquei um semestre a mais porque eu reprovei umas matérias e eu resolvi não ficar naquela correria e pra mim foi até melhor. E quando foi em 1997, eu comecei no meu primeiro estágio, foi na Procuradoria do INSS, que foi onde eu comecei a entender um pouco, né, do que era realmente dessa questão de, né, dessa sistemática de fórum, tribunal, processo, o que era isso, que até então eu não entendia nada. Mas assim, foi a partir de 98 que foi o meu segundo estágio, que foi no Ministério Público do Distrito Federal de Territórios, que desde então eu só mexo com direito penal, né? E aí a minha especialização é direito penal. Eu já tenho duas pós-graduações, uma em criminologia e direito penal e processo penal. E desde então eu comecei no direito penal desde 1998 e até hoje eu atuo nessa área. Claro que a gente é advogado, a gente tem que se virar, a gente tem que aprender, enfim, eu me viro muito bem no cível, mas não é a minha área de especialização. Na verdade, eu queria, né, fazer relações internacionais, mas aí eu fui aconselhada por alguns amigos, por parentes, pessoas que realmente não tinham, né, se dado muito bem nessa área. Era uma área muito restrita e realmente era, né, eu queria ser diplomata e realmente é uma coisa que era pra gente realmente que tem um poder aquisitivo pra gente ir. E aí realmente eu vi que não era a minha realidade e comecei a fazer direito. E aí, no decorrer do curso, eu fui me identificando com a profissão, fui fazendo estágios, né, para eu ver onde é o que eu faria depois que eu me formasse. Eu fiz estágio em tudo, menos na advocacia, e foi hoje, por ironia do destino, né, para onde eu fui levada. E hoje realmente eu me identifico. Durante o curso, assim, no início, porque como a gente eu entrei na faculdade muito nova, então assim, eu não estava muito interessada, né? Eu estava mais interessada em ir para a FARC, conhecer gente e tudo mais. Mas aí depois de um determinado tempo, né, você cai na realidade, fala, a partir de agora eu tenho que estudar, certo? E aí eu comecei a estudar realmente, me dedicar, né? Tanto que minhas notas no final do curso foram as maiores, a minha monografia eu tirei 10 por louvor, porque realmente eu passei a me dedicar. E foi através dos meus estágios que eu fui me identificando, entendendo o direito, entendendo essa logística, porque para quem realmente não é do direito e é muito novo, você não sabe realmente qual é a aplicabilidade daquilo ali. E aí, através dos meus estágios, eu fui me identificando, né, e fui entendendo o que realmente, para que servia, né, para que o direito servia. Embora eu tenha minhas críticas, né, que hoje a gente não estuda direito, a gente estuda lei. As faculdades de hoje são a mera reprodução dogmática, ou seja, da lei. Se ensina a lei, não se ensina o direito. O direito é bem diferente da lei, né? E também é bem diferente da justiça. São conceitos completamente diferentes. E as pessoas, infelizmente, elas acham que é tudo a mesma coisa. Hoje em dia, né, o direito ficou muito mercadológico, certo? Você vê aí, inclusive, pela quantidade de faculdades de direito que existe. No meu tempo, quando eu entrei, quando eu fiz vestibular, eram apenas 3. Hoje nós temos 24 faculdades de direito. E infelizmente eu tenho que falar isso, mas é a verdade. Nem todo mundo tem perfil. E muita gente é atraída para o direito por causa dos altos salários que são pagos para juízes, promotores, defensores públicos, principalmente aqui no DF. Mas, infelizmente, muita gente fica no meio do caminho. Muita gente pega o diploma, põe na parede. Tem gente também que só queria, que era o grande sonho da vida, era ser bacharel em Direito. E, na verdade, a pessoa se forma bacharel em Direito, porque para ser advogado, ela tem que passar pelo exame da OAB. Né? E que inclusive estão querendo acabar com o exame da OAB sob o seguinte argumento de que é reserva de mercado. E eu sou extremamente contra acabar com o exame da OAB, porque para mim ainda é um método de quê? De saber qual é o nível das faculdades. Não deixa de ser um controle de qualidade das faculdades. Certo? Assim, eu vejo desde
de que eu iniciei no magistério em 2002 até hoje, infelizmente um decréscimo, uma queda, né, no interesse dos alunos, enfim, né, na qualidade deles do ensino, em razão justamente disso, né, de que se tornou muito mercadológico. Mas tem bons alunos, né, pessoas que realmente você sabe, você aponta, não, esse aí você sabe que vai ser um bom profissional, né, mas uma grande parte, infelizmente, né, vai ficar aí no meio do caminho. No meu caso, que estou no magistério, principalmente eu que trabalho no núcleo de prática, é pela própria vivência do aluno, né, a experiência dele, até a experiência de vida que conta muito para o direito. Né, a experiência de vida da pessoa conta muito, ajuda muito o direito. E pelo o próprio desempenho, né, quando ele chega no estágio, as peças que ele faz, entendeu? Os questionamentos que ele faz, esse tipo de coisa a gente consegue, esse tipo de manifestação do aluno, a gente consegue identificar para dizer assim, não, realmente esse é diferente desse. Porque a maioria está na média, né? E tem os que se destacam. Geralmente os alunos de segunda graduação que vão para o direito, né? Esses você sabe que têm interesse, né? Realmente querem correr atrás do sonho deles e realmente contribuir. Que é disso que eu acho que o direito está precisando, de menos vaidade, entendeu? E mais pessoas que realmente se preocupem com os problemas dos outros na sociedade. Exatamente. Porque o direito não deixa de ser um meio de regulação social, de pacificação, uma ferramenta da socialização do indivíduo, né? Ele surgiu né? Desde que surgiram as primeiras comunidades, surgiu o direito, né? E ele não deixa de ser uma forma de ajudar na convivência das pessoas. Então é uma coisa que todo mundo tem direito, só que tem esse problema, as pessoas se lembram só dos seus direitos. O mercado de trabalho, ele está se tornando cada vez mais complicado, né? Tanto que tem muitos advogados aí e, assim, eu já tive colegas de faculdade que deixaram o direito porque depois que fizeram se identificar com outras coisas, né, viram que não era aquilo que eles queriam, certo? E assim, para aqueles que realmente se identificam, estudar, se eles querem seguir carreira da magistratura, ou do Ministério Público, ou da própria advocacia, realmente se estudar, se especializar, não parar só na faculdade, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, porque isso conta muito. Principalmente para mim, né? No meu caso, que a gente está no magistério, a gente é mais cobrado. Mas assim, e tem um outro problema, né? Porque o mestrado, quando não é particular, é super difícil de entrar, que é o caso da UNB, né? Os mestrados particulares, eles cobram uma fortuna. Então eu acho que isso já deveria estar mais ao alcance dos profissionais que querem se especializar, que querem ter mais conhecimento. Porque é numa pós-graduação, por exemplo, no mestrado, no doutorado, que você vai ter o senso crítico. Você vai deixar de ser um mero reprodutor da lei. Então juízes, promotores, eles devem também, né, defensores públicos, quem já está formado há mais tempo, ter acesso a esse tipo de coisa, para a gente construir um direito melhor, para a gente construir uma sociedade melhor. Não ficar só na mera reprodução da lei. Ah, você tem direito ou você não tem direito? A lei fala isso, a lei fala aquilo. Entendeu? A gente tem mais pessoas com sensibilidade, eu acho que é isso que está faltando no direito. Pessoas com sensibilidade, por quê? Porque deixa a vaidade subir a cabeça, né? E se esquecendo que o direito sozinho não é nada, ele precisa de outras ciências para poder caminhar junto com ele. Principalmente na minha área, que é a área criminal, né? Se não fosse o perito, se não fosse né? Se não fosse um perito, se não fosse um médico legista, muitas vezes o promotor, o delegado, ele não conseguiria resolver determinado caso, né? Hoje em dia, a polícia científica, principalmente, ela conta com profissionais de outras áreas, não é da área do direito, né? Para ajudar a solucionar determinados casos. E, infelizmente, no direito a gente tem isso, né? Principalmente quando a pessoa está num nível mais alto, aí que a vaidade, né, sobe a cabeça. E eu acho que é isso que as pessoas devem se lembrar, né, de que elas estão ali para resolver, principalmente o juiz promotor, né, defensores estão ali para resolver o problema das pessoas e não para ficar disputando entre si, né, quem é melhor ou quem é pior. Existe um choque muitas vezes nas instituições. A polícia e o Ministério Público, muitas vezes eles não se entendem. Por quê? Porque um acha que manda no outro. Não é assim que as coisas devem ser.
cada um fazendo o seu papel, todo mundo contribuindo em prol da sociedade. Ficou marcado para mim, foi uma audiência que eu fiz, onde a vítima tinha levado 28 facadas no ex-marido. Porque eu nunca tive problema de defender nenhum como advogado criminal. Eu sempre soube separar, eu nunca tive drama de consciência. Por isso que eu digo que talvez eu tenha nascido para isso. Só que os casos que envolviam violência doméstica, e justamente pelos meus estudos de feminismo, eu realmente não atuava, deixava para os colegas atuarem. Mas nesse dia não tinha ninguém e eu desci para a audiência. Quando eu cheguei lá, que eu me deparei com esse processo, fiquei extremamente constrangida, todo mundo notou, o juiz, o promotor, até o próprio segurança do fórum, que a gente tinha, né, a gente sempre conversava, deve ser muito difícil. Muito difícil. E eu fiquei assim, com aquela cara, né, realmente eu não soube defender. Porque pra mim era defender o indefensável. 28 facadas, um processo horrível, entendeu? E realmente foi a única audiência que eu realmente fui muito constrangida. Pra mim foi difícil fazer aquela audiência. Eu só fiz a audiência, eu não fiz o julgamento, não defendi, né? Não defendi em plenário. Mas pra mim foi muito constrangedor, extremamente constrangedor por causa disso. Por causa desses meus estudos de feminismo, por eu ser uma pessoa que sou totalmente a favor da mulher, né? Contra a violência doméstica total, né? Às vezes eu fico com raiva de algumas mulheres, justamente por elas se deixarem violentar daquela forma. Mas realmente é um problema muito complicado, né? A violência doméstica é uma coisa multidisciplinar, né? É um problema que eles querem mandar para o direito penal resolver, mas não é só do direito penal, é uma questão cultural, antropológica, sociológica. Né? A nossa sociedade, infelizmente, esse machismo, ela faz muita coisa, ele faz muita coisa ruim. E é exatamente esse o grande problema. Então, para mim, essa audiência foi um caso que me marcou. Nesse caso, a vítima não tinha registrado nada? Não, ela não tinha. Foi a única pergunta que eu fiz, que para a testemunha, que inclusive era irmã dela, se ela já tinha registrado a ocorrência. E aí o que aconteceu? A irmã dela respondeu da seguinte forma: não, ela não registrou nenhuma ocorrência, porque ela não acreditava que ele tivesse coragem de matar. Então foi uma frase que me marcou. Tanto que eu quis, já até pensei em fazer um estudo de caso desse processo, arquivar o processo de Bacota. E teve um outro também, né? E por coincidência, um réu era Antônio Carlos e o outro era Carlos Antônio, que também matou a mulher porque desconfiou que ela estava traindo. Ele não teve nem certeza. E aí ele matou a mulher, colocou fogo e jogou a mulher ali na beirada da DF-290, numa vala, né? Ele tentou ocultar. Então, assim, foram os dois casos que me marcaram. Em todo esse tempo você tem que ter um pouco de sangue frio, você não pode deixar assim. No início, principalmente quando eu comecei a trabalhar com o Tribunal do Júri, eu ficava meio triste, assim, né? Mas depois eu criei uma barreira, né? Uma resistência e falei, isso aqui é meu trabalho. Mas nesses casos de violência doméstica, realmente eu não apoio. O que ocorre em relação à corrupção, né? Aos crimes escolares, por que as pessoas se chocam tanto? Porque no nosso inconsciente coletivo é só pobre, preto e prostituta que comete crime. A gente não está acostumado a ver as pessoas do alto escalão, né, da sociedade serem processadas e serem presas. Então, pra gente está sendo tudo uma novidade. Só que na criminologia, que na verdade é a matéria da minha paixão e da minha formação, a gente sempre trabalhou com isso, que o crime ele está em todos os estados sociais. A questão é que o pobre é criminalizado, né? Contra o pobre se registra ocorrência, contra o pobre se leva um processo, o pobre é condenado, o pobre cumpre pena. E enquanto que o rico, por N motivos, né? Por ter condições de pagar um advogado, por ter influência, acaba abafando a investigação, ele realmente não respondia. Só que a gente está vivendo um outro tempo. E aí, o que acontece? As pessoas acabam se chocando. Nossa, igual, por exemplo, agora, essa semana, saiu que o José Dirceu foi preso novamente, né? Por estar envolvido no escândalo da Petrobras.
ele já esteve envolvido no escândalo do mensalão. E as pessoas acham, né? A questão é que também tem um foco político, né? Que eu não vou entrar no mérito, né, de se está certo ou está errado, mas a questão é a seguinte: o rico sempre cometeu crime. A questão é que o rico não era criminalizado, o rico não era preso, ele não era processado e não era preso. E aí a gente se espanta achando que, agora até rico vai pra cadeia. Não, sempre era para ter ido. A questão é porque, por alguns motivos, ele não ia. Mas agora a gente vive uma outra era em que realmente as pessoas estão tendo mais coragem e estão tendo mais senso crítico. E estão vendo que o crime, né, o que está ficando claro aí é que, gente, o rico ou pobre, né, quem comete crime, na minha opinião, né, tem que pagar de alguma forma. Não da forma que está aí, porque realmente o nosso sistema penitenciário está falido. Mas a questão é a seguinte: a questão é que não é crime, mas eles conseguiram se safar. Enquanto que o pobre realmente não consegue. Então, aí a gente acha assim: não, tem mais pobre na cadeia, é só pobre que comete crime. Não, é só o pobre que é criminalizado. Não era. Não era, porque agora, né, a partir de um tempo pra cá, a gente começou a ver, né, a Polícia Federal mais atuante e acompanhando aí, né, todos esses escândalos que envolvem, inclusive, a corrupção, que pra mim é um crime muito mais grave, né, dependendo até do que um homicídio. Por quê? Porque quando você tira o dinheiro, né, você tira o dinheiro da escola, você tira o dinheiro da saúde, então você deixa muita gente, né, ao desamparo, você mata muita gente, você tira o dinheiro dos velhinhos, entendeu? Do INSS, e aí o que acontece? Isso lesa muito mais do que às vezes até um próprio homicídio. Mas infelizmente a gente ainda tem esse problema, né? A gente gosta da criminalidade de sangue, a gente acha que isso é crime. Roubar 6 milhões, 6 bilhões, 19 milhões, igual, né, foi descoberto no INSS, descobriu também uma fraude agora na Receita Federal. E isso não é crime, né? Isso é desvio de recursos. Essa é a grande diferença. Uma vez um professor de história me falou assim: por que todo mundo quer fazer direito e medicina? Porque está no subconsciente coletivo. Porque eram os únicos cursos que existiam na época da corte, né, na época que o Brasil foi descoberto. E isso ficou. E muita gente acha que o direito é a forma de ascensão social. Eu acho que as pessoas não têm que se preocupar em ascensão social. É claro que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de comer, de vestir, de sustentar suas famílias. Mas eu acho que as pessoas têm que se identificar. Elas têm que saber se elas têm vocação. Porque muita gente, às vezes, vai começar o curso e não vai terminar. Muita gente vai se formar e não vai atuar. E muita gente que às vezes vai até atuar, depois vai mudar de área. Porque eu conheço muitas pessoas que já fizeram isso. Certo? Então eu acho que a pessoa tem que se preocupar hoje em dia com isso. Porque realmente o mercado de trabalho está cada dia mais corrido. E está cada dia mais exigente. É claro, os bons sobreviverão, principalmente no direito, que é uma área que forma muitos bacharéis por ano. Né? E realmente o bom vai se destacar. Mas eu acho que hoje você tem que se preocupar com isso. Você tem vocação para aquilo. Para você não se tornar um profissional frustrado, para você não se tornar, né, um profissional incompetente, como tem vários. Né? Claro, em todas as profissões. Tem gente boa e tem gente ruim. Só que eu acho que é isso que a pessoa tem que se preocupar hoje. Eu tenho vocação para aquilo. O que eu vou fazer? Como eu vou contribuir para a sociedade, com o meu curso, com a minha formação. Então, essa é a minha dica. Muito obrigada, Isabela. Adorei a entrevista. Espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas. E muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe nessa sua nova fase. Agora, né, eu estou deixando um pouco, né, o magistério e a advocacia no tempo para me dedicar a uma outra tarefa, né, que é a maternidade que nós mulheres acumulamos aí, né, ao longo desde a queimada do sutiã, né, até hoje. Nós acumulamos várias funções. Por um lado é bom, por um lado não é, porque, né, a gente acaba se sobrecarregando, tendo tripa, quádrupla jornada, mas enfim, a vida é essa, né, e a gente tem que seguir. E obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, Estou à sua disposição tá sempre bom. que você quiser. Obrigada. E é por isso, gente, que a Isabela Jamal foi escolhida como uma das mulheres que está dando conta do recado sempre. Muito obrigada.